Oi, gente, tudo bom? Quem tá aqui é a Mari. Eu crio conteúdo literário na outra plataforma aqui do lado. Eu vou deixar aqui no arroba pra vocês irem lá e dar uma pesquisada bem bacana, que eu tenho uns conteúdos bem legais. Sim, eu adoro meu conteúdo, tá? Eu acredito que você vai gostar também. Hoje eu decidi testar novos ares, decidi entrar nessa plataforma do YouTube para poder falar sobre conteúdos que me dão mais tempo de fala. Porque o Instagram só me dá 1 minuto e 30 segundos, eu sou uma pessoa que fala muito. Então, pra mim, esse tempo estava muito curto. Aí eu falei, não, preciso tentar novos ares. E hoje o conteúdo que eu vou falar hoje vai ser sobre o sistema educacional do Brasil. Espero que vocês gostem do conteúdo e vamos começar! Para poder ficar um pouquinho mais dinâmica, um pouquinho mais organizada, até para mim mesmo falar, eu decidi separar em 5 tópicos, né? O primeiro tópico que eu vim falar, eu vou começar uma introdução bacaninha. Hoje de manhã eu participei de uma reunião de mulheres e onde a gente começou a debater diversos temas, como educação, acesso da saúde, acesso da educação mesmo, e diversas coisas. Mas o que mais me chamou a atenção foi um debate sobre o sistema educacional do Brasil. E uma coisa me chamou bastante atenção, que uma professora começou a falar dos alunos dela. O que ela disse foi, eu até anotei, pra vocês terem noção. Os alunos dela estavam dizendo que não acreditam mais no Enem por conta da falta de acesso às matérias do novo ensino médio. Se vocês não sabem, o novo ensino médio, mais conhecido como NEM, que dá vontade de falar, nem vem, pelo amor de Deus. Ou seja, o NEM, ele foi uma mudança meio radical nas grades de ensino, onde tiraram matérias básicas como geografia, história, português, artes, redação, química, biologia e diversas coisas, e colocaram matérias como... Só mostrar pra vocês, gente. Empreendedorismo, projeto de vida, corre que fica rico e por aí vai. Mas, basicamente, assim, eu fiz um resuminho. O novo ensino médio é um modelo de aprendizagem por área de conhecimento que permitirá ao jovem optar por uma formação técnica e profissionalizante. Enfim, nisso, por mais que seja no ensino médio, acabou dando uns reflexos no nosso ensino fundamental. Para quem não sabe, eu tô no 8º ano ainda, e eu já tô sentindo essa pegada meio diferente na escola. E o mais profundo disso tudo é o pessoal simplesmente querendo discutir qual matéria é mais importante. Tipo assim, pode até colocar empreendedorismo, mas sem colocar matemática. Ah, tem que colocar empreendedorismo. Pode até colocar empreendedorismo, perdão. Mas sem colocar ciências. Só que, gente, a questão é que não é qual matéria é mais importante. Todas as matérias são importantes. História nos ensina a literalmente entender o passado para não repetir no futuro. Geografia nos ensina políticas econômicas, relações internacionais e por aí vai mesmo. Países, diversas coisas. Ciência nos ensina sobre doenças, corpo, sistema imunológico, saúde, por aí vai. Matemática, número, fazer contas, equações, que a gente usa todos os dias. Tipo assim, se eu tenho uma planta mais outra planta, eu tenho 2 plantas. No caso, e filosofia nos ensina literalmente sobre o que é ser humano e diversas outras coisas. Filosofia não tá só ligada ao lado humano, tá ligado a realmente diversas coisas, espiritualidades, lados humanos mesmo, questões ambientais e por aí vai. Ou seja, o resumo disso aqui que eu quis falar é: não existe matéria mais importante, não existe matéria mais fundamental, beleza? Um dos problemas dessa mudança de grade, colocando essas matérias e tirando matérias que são fundamentais, principalmente o mercado de trabalho, né, que não sei se eu falei, mas também tiraram matemática, português, história. São, tipo assim, as principais que a gente mais usa na vida, né? E o maior problema disso tudo, de terem tirado essas matérias das grades e colocarem empreendedorismo, fique rico, aula de como fazer brigadeiro, juro pra vocês, realmente, uma escola, não sei se eu vou achar, mas eu tava ouvindo o pronunciamento de uma outra aluna de uma outra escola
e falou que ela estava tendo aula sobre brigadeiro. Nada contra. Mas, tipo assim, brigadeiro tem tanto conteúdo assim como história, como matemática? Não, gente. Voltando aqui ao assunto. O maior problema disso tudo é não estarem colocando os professores qualificados. Tipo assim, se colocarem brigadeiro, estão colocando um professor de geografia pra poder dar aula de brigadeiro. Nexo não tem. Mas muitas das vezes, falando disso, acarreta uma opção de coisa. Visto isso, desmotiva muitos professores, certo? Já que, logicamente, estão tirando essas matérias que são fundamentais, isso acarreta, logicamente, desemprego de professores, né? Até aí, a gente até consegue fazer uma conexão. E muitas das vezes, nisso, levando essa questão agora pensando fundamental, que é onde eu tô, muitos professores, né, que dão aula em outras escolas, vêm desmotivados para poder dar aula pra gente. Ou seja, o psicológico deles já estão bem abalados por causa dessa mudança. Porque eles não podem dar uma aula corretamente, não pode dar uma explicação corretamente. E muitas das vezes, até no nosso ensino fundamental mesmo, foi diminuído o tempo de demais matérias, não foram tiradas. Mas também já não tem o tempo que deveria ter. Vendo isso, né, a gente já segue para o ponto 2 do nosso vídeo. O que a gente mais tem visto atualmente são salas de aula com 3 ou mais autistas, ou com bastante casos de racismo, bastante casos de preconceito, bastante casos de homofobia, e muitas vezes os professores não sabem o que fazer, as instituições não sabem o que fazer. E visto isso, você vê que na maioria das vezes, quando acontecem esses casos e ninguém tem uma ação em específico, a gente percebe que muitas vezes professores não têm um apoio psicológico ou não têm seria meio que formação ou informação ou até mesmo uma qualificação para, tipo assim, vou dar um exemplo aqui meio chulo. Quando acontecer isso, você deve reprimir o aluno e levar ele para a coordenação. Pode ser uma coisa que dê certo, talvez seja uma coisa que não dê certo. Mas normalmente a gente tem que focar no que dá certo, né? E aí isso já é uma coisa mais profunda, que a gente tem que falar isso hoje em dia nas escolas, fazer palestras e tal. Mas isso daí já é uma outra questão. O que eu tô querendo dizer é que hoje a profissionalização dos profissionais de ensino é muito precária. Ela, na verdade, traz aquilo que a gente já denuncia há muitos anos. Há muitos anos. O problema relacionado hoje primeiro, passa sobre a questão da própria formação. A gente vive uma crise na formação na área da educação, porque na formação do magistério, inclusive com um argumento que a gente questiona, essa formação aligerada, onde os colegas saem pela EAD, Só que o que está acontecendo é que está todo mundo com tanto problema, principalmente depois da pandemia, houve uma mudança tanto bem forte na gente. No sistema de ensino mesmo, né? Que quando a gente teve o EAD, que foram as aulas à distância, os alunos se afastaram totalmente do ambiente escolar, os professores também, e a gente ainda tem gente que diz, eu acredito também nisso, que a gente ainda está se adaptando ao ambiente escolar de novo, porque eu creio que durante esse ensino, durante essa pandemia, houve uma separação do ensino pré-pandemia e ensino pós-pandemia. Uma coisa foi puxando a outra, foi levando a outra, e a gente ainda precisa se adaptar a essas questões. A gente precisa estar apto a falar sobre tudo e, ao mesmo tempo, ser imparcial dentro da sala de aula. E isso, querendo ou não, a gente precisa falar sobre apoio psicológico nas escolas. A maioria dos alunos, né, depois da pandemia, vieram com casos de depressão, ansiedade, e, enfim, aumentou os casos de bullying, se vocês não saibam, aumentou os casos de preconceito, mais do que já tinha antes, né? Isso também é uma coisa que já é pra gente ficar em alerta. E, na maioria das vezes, a pessoa que estava depressiva, digamos assim, pode praticar o bullying. Se vocês não saibam,
essa semana um menino morreu por causa do bullying. Então, até onde isso vai levar os alunos? Até onde isso vai mexer com o psicológico dos alunos, né? Então, ou seja, a gente precisa estar preparado para questões psicológicas e principalmente questões psicológicas. A gente já falou no ponto 2, a gente ainda tá no ponto 2, e eu tô separando aqui para poder ficar bem organizado, ou tentar ficar organizado. Porque falar sobre educação é falar de vários tópicos e ao mesmo tempo falar de todos os tópicos, né? Se vocês não entendem, se vocês prestaram atenção no vídeo, eu disse que durante a pandemia houve uma mudança na gente mesmo, pessoal. E, querendo ou não, muitas das vezes, professores têm família, têm vida fora da escola. E estresse, depressão, ansiedade, isolamento, perda de voz, por falar, muitas vezes chamar a atenção do aluno, está sendo bem frequente, não é? No mesmo caso do aluno. Depressão também dá no aluno, também dá no professor. E a isso a gente implora para um apoio psicológico para os professores e para os alunos dentro de uma sala de aula. Colocar uma psicóloga ou duas, acho que duas também pode ser. Uma para o professor, para os professores, e 3, vamos dizer assim, uma para os professores, dependendo da quantidade de professores, e 2, dependendo para a quantidade de alunos e por aí vai. Porque todos nós tivemos problemas depois da pandemia. E nada mais justo do que tratar isso todo mundo junto. Porque, querendo ou não, é só juntos que a gente cresce, só juntos que a gente evolui, né? E levando para o ponto. Indo para o ponto 3, a gente vai falar sobre a angústia do professor, sobre a necessidade e psicológico do aluno. Bom, a gente já entendeu que houve uma mudança psicológica nos professores e nos alunos, beleza? Tá, tranquilo. Nisso, a gente até falou sobre depressão, isolamento, que os professores tiveram, mudança na voz, problema de voz, desgaste, se eu não me engano, é assim que se fala, desgaste psicológico e emocional, né? E aí a gente fala, tá, mas como isso afeta dentro da sala de aula? Quando a gente fala sobre isso dentro da sala de aula, a gente pode usar um exemplo clássico de todas as escolas, se eu não me engano. Tipo assim, um professor, isso acontece frequentemente, principalmente em todas as escolas, isso é clássica. Tem aquela turma, vou usar esse exemplo, tem aquela turma, que é uma turma que não para quieta, uma turma que, digamos assim, hiperativa, que tem diversos problemas, os alunos são meio que sem salvação, digamos assim, de uma forma mais dramática, sem salvação, são atentados, e você tem que falar, para, já chega milhares de vezes. E existem casos de professores que, visto isso, visto depressão, ansiedade, passam mal durante uma sala de aula. Choram durante uma sala de aula, sentam na cadeira e choram, porque não tem o que fazer. É um desgaste total psicológico. Você quer dar a sua aula, mas aquele pessoal, aquela pessoa ali, aquele aluno não quer te deixar dar aula. E isso é uma coisa que a gente precisa sim falar sobre a angústia do professor. Porque ele tá dando conteúdo dele, mas ele, a todo tempo, ele tá atento. Ele percebe que aquele aluno ali tem problema fora a aula. E, visto isso, ele não consegue se concentrar nas aulas, né? Aquele menino tem ansiedade, vou dar outro exemplo. Aquele aluno tem ansiedade e a turma é uma turma que não para quieta. E você se preocupa com aquele aluno, mas você também tem os seus problemas como professor. Salário, ambiente escolar, condições de trabalho, condição de saúde. Mas você também está percebendo que aquele aluno ali também precisa de ajuda. Ou seja, é uma angústia porque você, professor, muitas das vezes, tem que manejar muito bem, que é um jogo muito preparado de cintura. Porque aquele aluno ali não é seu filho. Aquele aluno ali não é seu parente, né? Então, o que você faz? Você manda para a coordenação, mas não tem como mandar para a coordenação, porque não é um problema da coordenação. É um problema dele, é um problema psicológico. E aí é aquele negócio, 50%. A escola educa, mas a escola também precisa do apoio dos pais. E é isso aí que a gente está vendo cada vez mais. Os pais também não estão cumprindo seus papéis, não julgando o pai de maneira alguma. Cada pai tem o seu jeito de educar seu filho. Mas aquele aluno que... Vou dar vários exemplos, porque existem vários alunos dentro de uma sala de aula. Mas aquele aluno que não para quieto,
que fala o tempo todo, que fala coisas de duplo sentido, que assedia as alunas, que tem casos disso mesmo nas escolas, né? Aquele menino tem um caso fora parte. Você deve sim mandar para a coordenação, mas é um problema que deve ser acompanhado. Da onde ele está tirando aquelas informações, da onde ele está vendo isso. Mas também isso não é um problema do professor. É um problema pessoal e a gente tem que estar sempre de olho nesses casos. O que a gente faz durante isso? O que a gente pode fazer durante isso? Como tratar isso? Dentro disso, ainda a gente percebe cada vez mais os desgastes, novamente, os desgastes dos professores em relação a isso. O professor quer dar uma matéria, ele vem super engajado, ou às vezes não, porque a gente já vê o desânimo dos professores ao dar aula, né? Tipo assim, ele já vê que, poxa, cara, eu vou ter que dar aula, eu tô com um salário atrasado, eu preciso pagar a conta no final do mês, aquela turma não me ajuda, e juntando isso tudo, literalmente uma bomba de problemas. E problemas que são do professor, né? E chegando lá, normalmente ele chega desmotivado. E ele já vai lá sem muitas esperanças de, tipo assim, eu vou lá, vou cumprir meu trabalho, vou explicar pra aquela turma chata, não vou ganhar nada no final do mês. E aí ele explica de uma maneira totalmente desgostosa. De uma maneira que ele vê que aquilo dali não tem salvação, não tem solução. E nisso a gente vê como a saúde dos professores tem piorado cada vez mais, como os professores têm ficado doentes, problemas psicológicos doentes. E aí a gente precisa estar sempre ligado a isso, que uma coisa tem a ver com a outra, uma coisa acarreta a outra. O último assunto que eu vou debater aqui, porque eu já falei bastante, é que por mais que a gente tenha visto tudo isso, a gente precisa entender por que esses alunos que não querem fazer ensino médio, não querem fazer Enem, o que a gente pode fazer por eles? Visto isso, a gente percebe que são alunos que, por conta da realidade, das condições de vida, que aí a gente entra numa questão social, de uma distribuição social, né, são desmotivados a fazer o Enem. O Enem pode ser uma chance para você mudar de vida, digamos assim, entrar numa faculdade, passar e seguir uma profissão, ganhar um dinheiro bom, formar uma família e por aí vai, estereotipos de sociedade. Mas a gente precisa entender, para o jovem vir fazer faculdade, seguir os sonhos dele, ele precisa de incentivo, né? Visto isso que cada vez mais os professores estão desgostosos de fazer o trabalho deles, isso desmotiva o aluno a seguir uma carreira, a seguir um sonho, a se espelhar em algum professor, em se interessar pelo conteúdo. E como o aluno não se interessa pelo conteúdo, essa matéria é como qualquer outra. A gente precisa de táticas de ensino, juntar o cotidiano, entender o cotidiano daquele aluno e, de alguma forma, aproximar isso, a realidade daquele aluno, a grade de ensino. Então, por isso, não tem como Tem como, até porque foi provado. Mas é sempre levar isso lado a lado, aluno e matéria. Não sei se deu para entender, mas é sempre aproximar o aluno, a realidade do aluno, à sala de aula. Se eu não me engane, se eu puder, eu vou colocar um trecho onde a nossa gigantesca Djamila vai dizer sobre isso. Aí eu chegava lá na sala filosofia, aí um dia tava aquela bagunça e eu comecei a escrever a letra de Um Homem na Estrada na lousa. E aí a sala foi ficando em silêncio, aí eu terminei uma parte, né, porque o Homem na Estrada é muito grande, não dá na lousa. Aí eu me virei assim, eles surpresos, assim, vocês conhecem?
Claro, professora, tá tirando? Tá louca? Tá dando racionais? Eu falei, não, filosofia também é exercício crítico, reflexão. Vamos refletir sobre essa letra. E aí eles tímidos, porque tem também a questão da autoestima também desses alunos, de incentivá-los também, de que eles sabem, de que eles podem pensar. Daqui a pouco chegou um menino que era o tipo, que mais aterrorizava, assim, na sala de aula. Ele olhou pra mim e falou, professora, eu acho que a estrada é uma metáfora da vida. Eu falei, gente, que coisa maravilhosa. Eu falei, o que é a sua infância não foi um mar de rosa? O que significa? Ah, professora, que não foi fácil, igual a nossa, tal. Porque é isso, exercício crítico, pensar. E depois que eu dei o filósofo Mano Brown, eu dei todos os filósofos que eu quis em sala de aula, porque também eles se sentiram respeitados. Você traz uma linguagem que tem a ver com a realidade deles e mostra que o rap é pensamento crítico. E a partir dos racionais, depois eu consegui dar todo o conteúdo em sala de aula, os anos que eu dei aula naquela escola. E com tudo isso, gente, eu encerro esse vídeo dizendo que quando eu decidi fazer esse vídeo sobre o sistema da educação, é porque tem toda uma revolta e uma curiosidade, nem curiosidade, mas indignação, porque eu me coloco no lugar daquele aluno do ensino médio que não quer fazer Enem, porque ele está desmotivado por causa de um sistema maior que o professor, empurrando ele a não seguir os sonhos dele, enquanto ele quer fazer artes, fazer ele fazer medicina, porque ganha mais, porque vai dar uma qualidade de vida melhor para ele. E é por isso que muitas vezes a gente vê, digamos assim, a não realização de uma pessoa adulta fazendo uma carreira que ele não queria fazer, simplesmente fez por causa de um sistema que empurrou ele lá. Então, eu vou finalizar esse vídeo querendo deixar bem claro a nós, estudantes, alunos, gostaria que esse vídeo chegasse para estudantes que vão fazer o ensino médio, estudantes de ensino fundamental. Não deixe um sistema maior que o professor. Vamos nos unir com os professores, vamos apoiar os professores e seguir juntos nessa luta, nessa caminhada, porque a gente é da classe trabalhadora, a gente precisa se apoiar. É isso, ou um sistema vai vir com um canhão metralhando a gente. E a gente precisa lutar. Por mais que a gente lute contra a maré, a gente precisa nadar contra essa maré. Mas mesmo assim, chegar à superfície. A gente não pode deixar um governo, um sistema maior que a gente decidir o nosso futuro. O nosso futuro pertence a gente, as nossas decisões pertencem a gente. Vamos nos motivar cada dia mais. Então, esse vídeo não é uma questão, tipo assim, eu tô obrigando aquele aluno do ensino médio, não gosta de estudar, então ele tá muito feliz com o ensino médio. Só que a gente precisa entender isso em geral, no contexto geral, sabe? A gente precisa cada vez mais nos apoiar e nos motivar a cada dia, trazer novidades, nos aproximar da sala de aula, porque a escola é a base da nossa vida, é a base de tudo, sabe? Então, não é justo ter os nossos sonhos metralhados por um canhão que está sempre empurrando a gente para baixo. A gente tem que estar sempre adiante, porque aonde não tem cultura é onde mora a violência. Ou seja, isso fica cada vez mais claro que eles podem até tirar... Quando eles tiram a nossa inteligência, quando eles tiram a informação que pertence a gente, eles tiram tudo que a gente tem. Eles podem tirar, digamos assim, um exemplo mais básico. Você pode pegar uma bala minha, mas você não pode pegar a minha sabedoria, a minha inteligência, né? E dito isso, a nossa informação, nosso estudo a nossa arma contra eles, é o nosso golpe final contra eles, né? Já dizia Kafka em Processo. Cada golpe a mim, se eu não me engane, é um tapa dado contra eles. É meu trecho favorito. Então, é isso, gente. Um beijo. Espero que esse vídeo tenha sido bom pra vocês. Foi muito bom pra mim. Eu aprendi enquanto eu fazia esse vídeo. Então é isso, gente. Força a classe trabalhadora, força os professores, forçar os alunos. E tenha uma boa tarde, boa noite, tenha um bom dia. E é isso.